Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Teodoro, eu sou Tel Matador, conhecido aí nas mesas de pôquer. Jogo profissionalmente há mais de 5 anos. Isso aí na tela é meu gráfico de ganhos online. Eu já acumulei mais de 153 mil dólares de lucro de forma bem consistente e tive alguns alunos também durante a minha carreira. Quero mostrar para vocês aqui alguns resultados de alguns alunos meus também. E eu estou criando esse canal para poder ensinar o máximo de pessoas que eu conseguir a alcançarem seus objetivos no poker. Nesse canal você vai saber tudo sobre poker, sobre performance. Vou compartilhar os meus momentos, vou compartilhar tudo que você precisa para você poder ter um gráfico igual esse aí. Esses aqui são alguns resultados de alguns alunos que eu tive aí durante essa carreira. Eu já tive alunos aí que fizeram mais de 50 mil dólares de lucro, 80 mil dólares e também 100 mil dólares de lucro. Hoje esses gráficos eles não estão atualizados devido a alguns sites não permitirem mais compartilhar suas informações. E eu acredito que esses alunos que eu tive, teve alguns deles que começaram ali bem desde o início, outros já em uma fase mais avançada, mas eu acredito que eles já estão com bem mais lucro do que o atual. E isso é só para mostrar que eu tenho capacidade para poder te ensinar a jogar, a ser lucrativo. E eu quero falar aqui alguns objetivos desse canal. O objetivo principal desse canal é alcançar o máximo de pessoas possível para que, assim como eu mudei de vida com esse esporte, que é o poker, eu consegui muitas oportunidades, eu quero levar essa oportunidade para mais pessoas, para que elas também possam atingir seus objetivos. Eu sei que existem muitas pessoas que não têm condições de pagar um coach, não tem condições às vezes de entrar num time, divide seu tempo. Então eu quero chegar nessas pessoas também e ensinar o que eu puder aqui, o que eu puder estar contribuindo com o conhecimento. Esse vai ser meu objetivo. E se você chegou até esse canal, fique aqui que eu vou compartilhar muita informação valiosa que vai ser essencial para você começar a ganhar aí seus primeiros dólares no jogo. E que essas pessoas possam ganhar o máximo de dinheiro que elas conseguirem com as estratégias que eu passar, e todo mundo vai sair ganhando nessa. Gente, eu quero falar também sobre algumas limitações. As minhas aulas elas vão ser focadas no conteúdo. Eu vou ter muitas limitações quanto à edição de vídeo, quanto à edição de conteúdo. Eu listei aqui algumas coisas que a gente pode abordar, que você deixe aí alguma sugestão do que a gente pode estar fazendo para que atenda mais às suas necessidades. Vou passar aqui alguns exemplos de conteúdo que a gente pode abordar durante todo o ano aí que a gente pode ver. A gente pode falar sobre fundamentos do poker, regras básicas, Texas Hold'em, que é a modalidade que a gente mais joga, estrutura de blinds, antes, stacks, tipos de mão de poker e ranking das mãos. Glossário e termos de poker vai ser coisas que a gente vai ver no decorrer dos vídeos aí que passar. Probabilidades e matemáticas do poker, odds e outs, como calcular, pot odds, implied odds, EV, expected value e sua importância em decisões, frequências e range, estratégias do jogo pré-flop, então tem seleção de mãos, posições na mesa, sua influência, estratégia de open raising, limp, range de 3-bet, de 4-bet, a gente vai ver muita coisa, tá? Como ajustar suas estratégias ao tipo de mesa, aos tipos de jogadores, estratégias de jogo pós-flop, tipos de textura de board, board seco, conectado, enfim, estratégias de c-bet, avaliação de equidade, check raise e donkey bet, quando e como usar, controle de pot, estratégias avançadas, bluff e semi-bluff, exploitative play versus GTO play, estratégias de short stack e deep stack, dinâmicas de torneio, gestão de stack em diferentes fases, que é early game, mid game e late game, bolha e estratégias de CM, push or fold, que é quando a gente vai dar win ou foldar. Então a gente tem muita coisa para aprender, né? Estratégias de mesa final e heads up, que é também uma parte do jogo muito importante.
Gestão de bankroll e variância, controle emocional durante downswing, isso aí eu vou falar muito, vou falar das fases que eu passei, as fases que eu superei, importância da amostragem para avaliação de resultados, isso também a gente vai falar, e o conteúdo que você quiser ver, só você falar. ROI, que é o retorno sobre investimento no poker. Estratégias mental e de performance, um assunto que eu gosto muito de falar, nunca falei com ninguém a respeito, como que eu trato as minhas emoções, como que eu trato o meu físico, o meu ser, para que eu possa estar desempenhando melhor nas mesas. Construção de mindset vencedor, controle emocional em situações de pressão, técnicas de concentração e foco prolongado, muito importante a gente que fica muitas horas jogando, tomar boas decisões e no final de cada sessão a gente continuar fazendo essas boas decisões, como lidar com tilt e prevenir decisões impulsivas, preparação física e mental para sessões longas. E por último aqui, lembrando que não vai ser somente o que está listado aqui que a gente vai, isso aqui é mais como sugestão, que vocês aí falem do que vocês querem ver aula sobre, e eu vou estar direcionando para aqueles comentários que eu achar que vai ser mais relevante, eu trazendo aqui o conteúdo. Uso de software, HRC, Hold'em Manager, Equilab, revisão de mãos de torneio e análise de jogadas, a gente pode fazer uns reviewzinho aí de vez em quando. Como estudar é um assunto também muito importante. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade de estudar e como estudar, o que estudar. Introdução a solvers e sua aplicação na prática, acompanhamento de estatísticas e métricas pessoais. Então, esses aqui são alguns conteúdos que a gente vai abordar, alguns temas sugeridos e que vocês possam sugerir mais conteúdos aí de acordo com a necessidade de cada um. Para a gente não ficar só na conversa, falando do que vai fazer, hoje eu trouxe um tema muito importante para as pessoas que querem aprender a jogar poker ou para as pessoas que já sabem mais, não sabem por onde começar. Eu sempre faço com os alunos iniciais ali, os alunos que já estão entrando para um time ou já estão no time, mas ainda tem que corrigir alguns números, que é o tema Raise First Team. Então, o que é Raise First Team? Raise First Team vai ser aquele primeiro raise, tá? Você recebe suas duas cartas ali no jogo. Eu estou fazendo esse vídeo já pressupondo que você saiba as regras do jogo e daí então eu vou explicar somente as questões de técnica, tá bom? Então, Raise First Team vai ser o primeiro raise, ou seja, todo mundo já correu, não jogou e chegou na sua ação, você vai jogar ou não jogar a mão. Quando você vai jogar, você vai dar o raise, essa jogada chama Raise First Team, ou seja, o primeiro raise. Para a gente falar sobre Raise First Team, a gente vai ter que passar por duas questões, que é a posição e o range, tá? Posição praticamente vai ser o lugar que estamos em relação ao botão. Toda mesa de poker vem acompanhada daquele dealer, né? Aquele botãozinho ali. E nas mesas online também a gente tem o dealer indicando todas as posições da mesa. Então o lugar que a gente tiver em relação a esse botão vai ser a posição que a gente vai estar na mesa. E o range vai ser o grupo de mãos que a gente vai jogar. Então a gente vai de cada posição jogar um grupo de mãos diferente e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Então vamos lá, posição. A gente vai ter aqui uma mesa de poker, tá? Eu tô ali no botão, os dois depois do botão são o Small Blind e o Big Blind, esses que estão com 0.5 e 1 Blind ali. Então isso aí, para você que já sabe a regra do jogo, é bem simples. E a gente vai dividir aqui de uma forma bem simples para a gente não se confundir, tá bom? A gente vai ter os blinds, né? A gente vai ter aqui as posições iniciais, que são aquelas duas ali que estão apontadas. A gente vai ter as posições médias e a gente vai ter as posições finais, tá bom? Então, a princípio eu quero que você só lembre que a gente tem três partes na mesa, que é a posição iniciais, que são as duas primeiras depois do blind, posições médias, que são ali as posições do meio, e as posições finais, que é o botão e a anterior do botão. Gente, se você quer estudar poker, se você quer
levar o jogo mais a sério, que quer começar a ter uma percepção melhor, uma abordagem mais profissional do jogo, é importante que você saiba cada posição. Não preocupa, por enquanto, com decorar nada. Saiba que no decorrer do tempo, conforme você for estudando, você vai saber de cor essas posições. Então não preocupa ficar decorando muito no começo, eu estou meio perdido, porque no decorrer do tempo você vai conseguir saber qual que é a posição de olho fechado, tá bom? Então, posição inicial, a gente tem o TG e o TG mais um. As posições médias é o low jack e o high jack. E as posições finais é o cutoff e o botão. E a gente tem os blinds, né? Que é o small blind e o big blind. Gente, nesse vídeo aqui de hoje a gente vai focar nas posições iniciais, médias e finais, tá bom? Os blinds eu vou fazer outros vídeos abordando, porque os blinds a gente tem estudos bem específicos, porque são estratégias mais complexas, tá bom? Então a gente vai focar aqui posições iniciais, médias e finais. Outra coisa em relação à posição, a gente vai ter IP, que isso vai significar quando a gente está em posição, ou seja, in position, que é a terminologia ali em inglês, e quando a gente está OOP, que é fora de posição. Quando a gente está em posição, é quando a gente fala por último em relação ao vilão. Quem que é o vilão? O vilão é toda aquela pessoa que a gente está jogando contra. OOP é quando a gente está fora de posição. E quando a gente fala primeiro em relação ao vilão, ou seja, em relação ao oponente, seja qual for o adversário ali que a gente está jogando contra, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês. A gente está aqui do high jack e a gente está jogando contra o big blind. E nessa situação aqui, a gente está em posição, ou seja, a gente fala por último. Então, o big blind ali, ele é o primeiro a falar depois do flop. A gente tem uma informação a mais de quando a gente joga em posição, por isso é muito importante a gente fechar essa ação. E esse é um exemplo de quando a gente está em posição. E eu vou mostrar aqui outro exemplo quando a gente está fora de posição. Então aqui chegou, todo mundo correu, a mão chegou na gente em fold. A gente tem a decisão ali de jogar ou não jogar essa mão e a gente decide jogar. Então a gente vai dar o raise first in, que a gente fala. E o vilão do botão ali resolveu pagar e o big blind também completou. Ou seja, a gente está fora de posição em relação ao botão e a gente está em posição em relação ao big blind. Agora, o botão ele está em posição em relação aos dois. Então, o que acontece aqui? O botão ele vai ver qual que é a ação do big blind, ele vai ver qual que é a ação minha e ele vai poder tomar sua decisão com mais informações. Por isso que é importante a gente falar por último, porque a gente coleta algumas informações e fala por último. Baseado nessas informações, a gente pode tomar nossa decisão. Lembrando que a gente pode estar em posição e fora de posição ao mesmo tempo. É sempre em relação ao jogador. Se a gente fala por último, a gente está em posição. Se a gente fala primeiro, a gente está fora de posição. Vamos falar sobre range, né? Que é o grupo de mãos que vamos jogar. Lembra que eu falei das posições? A gente tem ali posição inicial, média e final. Para cada posição, a gente vai jogar um grupo de mãos. Esse grupo de mãos a gente chama de range, tá bom? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Trouxe aqui dois cenários, tá? A gente tem a mesma carta, a mesma combinação ali, que é o valete I9 off, ou seja, não são do mesmo naipe. E a gente está em duas posições diferentes. A gente está aqui de posição inicial nessa primeira imagem e aqui na segunda imagem a gente está de posição final. No primeiro cenário a gente vai foldar, a gente não vai jogar, e no segundo cenário a gente tem a mesma mão, porém a gente vai decidir jogar. É importante a gente lembrar que o que? Quando a gente está de posições iniciais, a gente é o primeiro a falar, tem muitos outros jogadores para falar. Então, a possibilidade deles terem saído com jogos melhores que os nossos é muito grande. Então, a gente tem que decidir jogar boas mãos aqui de posições iniciais. E conforme vai correndo para o lado do botão aqui, a gente pode jogar um grupo maior de mãos. Eu vou passar um esqueminha para vocês ficarem tranquilos com relação
a essa questão do que jogar, de qual posição. Vocês vão sair daqui praticamente matando essa parte de Raise First Team, tá bom? Só vejam que de uma posição a gente não joga e de outra posição a gente já começa a jogar esse tipo de combinação. Então, range, eu vou explicar para vocês como que vai ser o nosso estudo. Esse quadrado aí, a primeira vez que eu tive contato, eu fiquei todo perdido. Então, vou explicar aqui de forma bem simples para vocês se orientarem nos estudos. A partir de hoje, vocês vão começar a enxergar o poker de forma profissional. O que que significa esse quadrado? Esse programinha aqui, ó, Equilab, se você digitar isso aqui no Google, você vai conseguir baixar. Se você tem um computador, vai baixar de forma gratuita, é bem simplesinho baixar esse programa. E ele é um quadrado que representa todas as cartas do baralho. Então eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente vai fazer esse estudo de ranges, tá bom? E como que isso aqui vai ser útil para as nossas estratégias. Eu quero que vocês saibam se orientar toda vez que a gente estiver fazendo estudos de poker, vocês vão lembrar desse quadrado. Então esse quadrado ali na parte do meio ali, onde está colorido de azul, ficam os pares, o par de 2 aqui embaixo e o par de ás lá em cima. Então a gente tem duas possibilidades de mãos, né? A gente recebe uma mão pareada, ou seja, par de ás, par de rei, par de dama, par de valete e assim por diante. Ou uma mão que não é pareada. Essas mãos não pareadas, elas também vão ser divididas ali nesse quadrado. As mãos do mesmo naipe, ou seja, as mãos suited, elas vão ficar na parte de cima dos pares ali. Todas essa parte azul aqui são as mãos do mesmo naipe. E a parte de baixo ali dos pares vão ser as mãos off suited. Quando a gente fala, você recebeu uma mão off, então é que não é do mesmo naipe. Algumas informações importantes que eu quero que vocês gravem a partir de hoje. Já que vocês querem estudar o poker, vocês têm que levar o poker com as informações profissionais. Aquele quadrado, o total de mãos possíveis que a gente pode receber são 1.326 possibilidades, 1.326 combos de mãos que a gente fala. E essas 1.326 corresponde a 100% do baralho. Então, toda vez que a gente quiser fazer uma leitura de range, uma leitura de cenário, a gente vai sempre trazer uma porcentagem em relação ao baralho. Essa parte de transformar o baralho em porcentagem é muito importante para a gente tomar nossas decisões. Agora aquela pessoa que pulou aula de matemática, não sabe porcentagem, vai falar assim, mas e agora? Não preocupa, pode ficar tranquilo, que isso é bem tranquilo. Como eu disse, a gente vê tantas e tantas vezes essas porcentagens que a gente acaba se familiarizando. Igual quando eu pergunto sobre o CPF, sobre o seu CPF, você não precisa ser muito bom de cabeça para lembrar os números do seu CPF, o número do seu telefone, o seu endereço. Ou seja, você tem muito acesso àquela informação recorrente e você não tem muito esforço para poder estar acessando esse tipo de informação. A partir de agora, esse tipo de informação ele vai ser essencial para a formação do nosso raciocínio. Gente, a gente vai dividir o nosso range em 3 partes. Assim como a gente dividiu posições em 3 partes, a gente vai dividir o range também em 3 partes. Vai ser o topo do range, que é a parte mais forte do range, o meio do range e o bottom do range. Toda vez que eu trazer aqui uma palavra destacada, presta muita atenção porque ela vai ser muito importante para nossa estratégia. O bottom do range é a parte mais fraca do range. A parte mais importante vai ser o bottom do range. Por quê? Se a gente está em uma posição e a gente sabe que a gente abre, por exemplo, o bottom do range, que é a parte mais fraca, é o Ás 2, a gente sabe que a gente vai abrir o Ás 3, o Ás 4, o Ás 5, todas as cartas acima ali a gente vai abrir. Eu vou mostrar aqui para exemplificar melhor para vocês. Se a gente tem uma situação em que o bottom do nosso range aqui é J4 suited, a gente vai jogar J5, J6, J7, J8, J9, assim por diante. Se eu sei que eu jogo todos os valetes suited, eu sei que eu vou jogar todas as damas, todos os reis e todos os ases também. Então, quando a gente sabe qual que é o bottom do nosso range, automaticamente a gente vai saber qual vai ser o meio do range e qual vai ser o topo do range. E geralmente as pessoas, não geralmente, sempre as pessoas vão ficar com dúvidas
é na parte do bottom do range do que jogar pré-flop. Eu quero que vocês prestem atenção aqui também nessa informação aqui, ó. Suited versus off. Toda vez que eu falar isso aqui por questão de orientação, linha suited, vocês vão pegar e lembrar que ela corre para cima. Ou seja, a carta que eu falar do bottom, a subsequente vai ter que ser maior do que a carta que eu falar. Por exemplo, eu quero a linha do 7 suited, tá aqui. Vai ter que ser 7-8, 7-9, 7-10, 7 vala, 7 dama, 7 rei, 7 ás. Isso aqui é o bottom do range. Toda a carta vai ser maior do que o 7, a subsequente. Agora, se eu falar da linha off, a linha off ela vai correr para a esquerda, tá bom? Ou seja, aqui, ó, linha dos 8 off vai ser 8 e 9, 8 e 10, 8 e vala, 8 e dama, 8 e rei e 8 e ás. Então, isso aqui vai ser por questão de orientação. Vamos falar assim, gente, qual que é a linha dos 5 suited? Vou mostrar aqui para vocês. Qual que é a linha dos 5 suited? Vem cá no parte 5, 5 e 6, 5 e 7, 5 e 8, até os 5 e 10. Qual que é a linha dos 5 off? Linha dos 5 off é a mesma coisa, só que ela corre para a esquerda. Isso aqui vai ser importante porque quando eu falo que eu abro 50% de um range e eu sei que o bottom do range é a linha dos 5 suited e a linha dos 8 off, eu sei que todo o resto que está aqui dentro eu vou poder abrir. Quando a gente tem essa noção do que é o bottom do range, ó, a gente já chegou aqui em 50%. Eu sei que o bottom é a linha dos 5 suited e o valete 2 suited. Então, quando eu sei esse bottom do range, eu automaticamente vou saber o resto do range inteiro. Por isso que é muito importante. Ah, qual que é o bottom do range aqui da linha dos 9 off, né? Linha dos 9. Vem cá no par de 9, 9, 10, 9 vala, 9 dama, 9 rei e 9 ás. Agora a linha do 6 suited aqui, ó. Do 6 suited pegou aqui até o ás e 6. Então, linha do 6 suited, bottom, vai ser a menor carta, depois a subsequente sempre maior. Ok? Vamos falar um pouco sobre o range por posição. Lembra que eu não quero que você memorize nada desses números de porcentagem, não. Vou trazer um esqueminha aqui. Como que você vai visualizar uma mesa e vai abrir cada carta de cada posição. Para cada posição, a gente vai ter uma carta-chave. Então, a gente vai ter que lembrar só de uma carta. Automaticamente, a gente vai lembrar do resto da mesa inteira. Então, presta muita atenção. O TG, a gente vai abrir aproximadamente 19%. O TG mais 1, a gente vai abrir 22%. Posições do meio, 25% e 29%. Posições finais, a gente quando a gente pode abrir uma porcentagem maior do baralho, né? 37%, e do botão 50%. Gente, lembra que eu falei que toda palavra que eu destacar é para você prestar muita atenção? Por que que a gente abre 50% do botão e por que que esse número aqui eu destaquei de vermelho? Porque se a gente memorizar o que a gente abre do botão, automaticamente a gente vai memorizar todo o resto. Então eu trouxe um esqueminha aqui de memorização que você vai me agradecer para o resto da vida que você teve essa aula. Então vamos lá, lembra que do botão é 50%, então o botão está aqui. E a linha suited, né? O que que é isso aqui? Isso aqui é o bottom de cada posição que eu vou abrir. Então a gente tem aqui uma mesa com 8 pessoas, 2 posições iniciais, 2 posições médias e 2 posições finais. Então, se a gente sabe que é 50, a gente grava 5 suited. Ou seja, 5 e 6, 5 e 7, 5 e 8, 5 e 9, 5 e 10, 5 e valete, 5 e dama, 5 e rei, 5 e ás. 6 suited, a gente abre do cutoff. 7 suited, a gente abre aqui do hijack. Então, 7 e 8, 7 e 9, 7 e 10, 7 valete, 7 dama, 7 rei, 7 ás. E do TG, 9 e 10, 9 dama, 9 rei e 9 ás. Agora, esse é o outro esquema. A gente abre aqui do botão 8, 9, 10, 10, valete, valete. É sequência. 8 e 9 off, 8 e 10, 8 e valete, 8 e dama, 8 e rei, 8 e ás. Mesma coisa aqui, 9 e 10, 9 valete, 9 dama, 9 rei, 9 ás. Essa última aqui é para explicar os ases off e as figuras suited que a gente abre. Aqui a gente abre todos os J suited. Se a gente abre todos os J, a gente vai abrir todas as damas, todos os rei e todos os as. As suited a gente abre de todas as posições. Então deixa eu mostrar aqui como que funciona aqui, ó. Se a gente abre aqui todos J suited, se a gente abre todo J, toda dama, todo rei e todo ás.
A gente abre a linha dos 5 suited que a gente já viu. E a gente abre todo Eyes Off. Rei 5 mais, linha dos 8 off, tá aqui 50%. Ficou belezinha, né, de memorizar. A gente vai poder abrir mais um suited connector, mas para memorizar eu quero que fica desse jeito aqui. Do cutoff. Do cutoff, a gente vai abrir linha dos 9 off, a gente vai abrir linha dos 6, e aí pega todas as damas suited e todos os reis suited. Todas as damas, todos os reis. Pegar aqui todos os pares também. Então, Ás e 5 off mais, ó. Então, deu aqui, ó, 37%. Lembra? 37%. Agora, do hijack, Ás e 8 off mais, rei suited de todos, e aí, linha dos 7 suited. Então, vamos pegar aqui, ó, foi 30%. Então, vai reduzindo conforme vai chegando no TG. Quando chegar no TG, a gente vai abrir ali a linha dos 9 suited e o valete dama mais, parzinho aqui de 5 mais, 17,50%, pegar um... tá ok aqui, range do TG, 18%, 19%. Vai dar para abrir mais um suited connect, mas para memorizar ficou show de bola. Então deixa eu mostrar como que vai funcionar isso aqui na prática. Quando a gente receber uma mão, a gente está aqui para jogar de hijack. A gente vê 10 e 8. Será que a gente pode jogar? Não, hijack, a gente pega aqui, ó, off, a mão é off. A gente pega 8, 9 e 10. Lembra, 10 está off, mas 10 teria que ser 10 e valete, né? O bottom vai ser o 10, então tem que ser 10 valete, 10 e dama, 10 e rei e 10 e ás. 7 suited. Lembra, 5, 6, 7. Aqui vai ser o 8 suited, então a gente não joga. Ás e 4 off também não vai jogar, que vai ser Ás e 8. 9 e 10 aqui não. 8 e 9 não. Ó, valete 10 off. Isso aqui tá no bottom, então vai ser 8, 9, 10, 10, valete, valete. Então 10, se tem um 10 e valete, 10 e dama, 10 e rei, 10 e ás, pode jogar. Então provavelmente essa aqui a gente vai jogar. É o bottom do range. Vamos ver aqui mais algumas situações que a gente está do cutoff. A gente está com rei 9 off. Aqui a gente vai jogar a linha dos 8 off no botão e aqui a linha dos 9 off. Então 9, 10, 9 rei, tá lá. Puxar aqui para a gente lembrar, a gente vai jogar a linha dos 6 suited, todas as damas, todos os pares e a linha dos 9 off, Ás e 5 off mais e assim por diante. 37% do range. Dama 8 off. Dama 8 a gente jogaria se fosse de botão, então se a gente receber o dama 8 off, a gente vai foldar, pois o dama 8 ele não está aqui no nosso range. Vala 8 off é a mesma coisa, a gente jogaria se fosse de botão. 6 e 10 suited. E aqui a gente joga 5 suited, 5 e 6, 5 e 7, e aqui a gente joga perfeitamente 6 e 7, 6 e 8, 6 e 10 suited. Só jogar. Ficou muito fácil. Chegamos ao fim. Essa foi nossa aula de hoje. Eu quero deixar aqui meu muito obrigado. Eu espero de coração que eu tenha contribuído com você. Deixe aqui nos comentários o tipo de conteúdo que você quer que eu aborde aqui nesse canal, que vai ser um prazer estar te ajudando aí na sua jornada como jogador de pôquer. Até uma próxima.